Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você encontra reflexões poderosas e acessíveis sobre as Escrituras, explorando cada capítulo da Bíblia com atenção e clareza. É uma alegria ter você conosco nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Se este conteúdo te edificam, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E mais, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que juntos possamos espalhar a palavra de Deus e inspirar vidas ao redor do mundo. Prepare-se para mergulhar nesse relato impactante que nos confronta com a fragilidade da natureza humana e a justiça divina. Não esqueça, inscreva-se no canal, compartilhe, deixe o seu comentário e seu like no vídeo. Pois ao fazer isto a plataforma irá identificar que o conteúdo tem uma certa relevância e indicará para outros usuários com perfil semelhante ao seu. No livro de Ezequiel 13 denuncia a atuação dos falsos profetas que enganavam o povo com mensagens de falsa paz. O capítulo destaca a gravidade de distorcer a palavra de Deus, mostrando que o Senhor se opõe àqueles que falam segundo seus próprios interesses e reafirma que somente a verdade divina sustenta e protege o seu povo. Vamos iniciar a leitura da palavra e depois os esclarecimentos. Versículos de Ezequiel 13 do livro de Ezequiel da Bíblia. A condenação dos profetas falsos. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: 2 Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel que profetizam, e dize aos que só profetizam de seu coração: ouvi a palavra do Senhor. 3 Assim diz o Senhor Deus: ai dos profetas loucos, que seguem o seu próprio espírito e que nada viram. 4 Os teus profetas, ó Israel, são como raposas nos desertos. 5 Não subistes as brechas, nem reparastes o muro para a casa de Israel, para estardes firmes na peleja no dia do Senhor. 6 Viram vaidade e adivinhação mentirosa os que dizem: o Senhor disse, quando o Senhor não os enviou, e fazem que se espere o cumprimento da palavra. 7 Porventura não tivestes visão de vaidade, e não falastes adivinhação mentirosa, quando dissestes: o Senhor diz, sendo que eu tal não falei? 8 Portanto assim diz o Senhor Deus: como tendes falado vaidade, e visto a mentira, portanto eis que eu sou contra vós, diz o Senhor Deus. 9 E a minha mão será contra os profetas que veem vaidade e que adivinham mentira. Não estarão na congregação do meu povo, nem nos registros da casa de Israel se escreverão, nem entrarão na terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor Deus. 10 Porquanto andam enganando o meu povo, dizendo: paz, não havendo paz, e quando um edifica uma parede, eis que outros a cobrem com argamassa não temperada. 11 Dize aos que a cobrem com argamassa não temperada que ela cairá. Haverá uma grande pancada de chuva, e vós, ó pedras grandes de Saraiva, caireis, e um vento tempestuoso a fenderá. 12 Ora, eis que, caindo a parede, não vos dirão: onde está a argamassa com que a cobristes? 13 Portanto assim diz o Senhor Deus: fendê-la-ei no meu furor com vento tempestuoso, e chuva de inundar haverá na minha ira, e grandes pedras de Saraiva na minha indignação, para consumir. 14 E derrubarei a parede que cobristes com argamassa não temperada, e darei com ela por terra, e o seu fundamento se descobrirá. Assim cairá, e perecereis no meio dela, e sabereis que eu sou o Senhor. 15 Assim cumprirei o meu furor contra a parede, e contra os que a cobriram com argamassa não temperada, e vos direi: já não há parede, nem existem os que a cobriram. 16 Os profetas de Israel, que profetizam acerca de Jerusalém, e veem para ela visão de paz, não havendo paz, diz o Senhor Deus. Brevíssima análise textual e voltaremos à leitura. Vamos entender Ezequiel 13 passo a passo, de forma simples, clara e didática, porque esse capítulo é um alerta fortíssimo contra a falsidade espiritual, algo que continua muito atual. Visão geral de Ezequiel 13. Tema central: Deus condena os falsos profetas e falsas profetisas que enganam o povo com mensagens agradáveis, mas falsas. Problema principal: eles diziam: assim diz o Senhor, sem que Deus tivesse falado. Parte 1. Quem são os falsos profetas? Versículos 1-7. Primeiro, profetizam do próprio coração, versículos 2-3. Eles: 1. Não receberam mensagem de Deus. 2. Falam o que pensam, sentem ou desejam. 3. Misturam opinião pessoal com linguagem espiritual. Mensagem-chave: nem tudo que soa espiritual vem de Deus. Segundo,
como raposas no deserto. Versículo 4. A raposa. 1 é astuta. 2 aproveita ruínas. 3 não constrói, só se beneficia. Significado: os falsos profetas. 1 se aproveitam da crise. 2 não restauram o povo. 3 pensam em si mesmos. Terceiro, não protegeram o povo. Versículo 5. Eles deveriam: 1 fechar as brechas. 2 reparar o muro. Mas não fizeram nada. Em vez de confrontar o pecado, maquiaram o problema. Quarto, mentira com selo divino. Versículos 6 e 7. Eles diziam: o Senhor disse. Mas Deus afirma: eu não falei. O nome de Deus foi usado para legitimar a mentira. Parte 2. A metáfora da parede frágil. Versículos 8 e 16. Quinto, paz, paz, mas não há paz. Versículo 10. Eles pregavam: 1 segurança. 2 prosperidade. 3 tranquilidade. Mas a base estava errada. Sexto, a parede com argamassa fraca. A imagem-chave do capítulo. 1 alguém constrói uma parede frágil. 2 os falsos profetas passam reboco bonito. 3 parece firme, mas não é. A argamassa não temperada igual mensagens agradáveis, mas falsas. Sétimo, a tempestade revela a verdade. Versículos 11 e 14. 1 chuva. 2 vento. 3 saraiva. Quando a crise chega. 1 a mentira cai. 2 a falsidade é exposta. 3 os enganadores são desmascarados. A verdade não se prova no conforto, mas na provação. Oitavo, o juízo é inevitável. Versículos 15 e 16. Deus afirma: 1 a parede cairá. 2 os que enganaram cairão junto. 3 Jerusalém não teria paz. Mensagem clara: não existe paz verdadeira construída sobre mentira. Voltamos a ler. 17 E tu, ó filho do homem, dirige o teu rosto contra as filhas do teu povo, que profetizam de seu coração, e profetiza contra elas. 18 E dize: assim diz o Senhor Deus: ai das que cosem almofadas para todas as axilas, e que fazem véus para as cabeças de pessoas de toda estatura, para caçarem as almas. Porventura caçareis as almas do meu povo, e as almas guardareis em vida para vós? 19 E vós me profanastes entre o meu povo, por punhados de cevada, e por pedaços de pão, para matardes as almas que não haviam de morrer, e para guardardes em vida as almas que não haviam de viver, mentindo assim ao meu povo que escuta a mentira? 20 Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis aí vou eu contra as vossas almofadas, com que vós ali caçais as almas fazendo-as voar, e as arrancarei de vossos braços, e soltarei as almas, sim, as almas que vós caçais fazendo-as voar. 21 E rasgarei os vossos véus, e livrarei o meu povo das vossas mãos, e nunca mais estará em vossas mãos para ser caçado, e sabereis que eu sou o Senhor. 22 Visto que entristecestes o coração do justo com falsidade, não o havendo eu entristecido, e fortalecestes as mãos do ímpio, para que não se desviasse do seu mau caminho, para conservá-lo em vida. 23 Portanto não vereis mais vaidade, nem mais fareis adivinhações, mas livrarei o meu povo da vossa mão, e sabereis que eu sou o Senhor. Análise textual. Logo depois terá uma compreensão ao Novo Testamento. Parte 3. As falsas profetisas. Versículos 17 e 23. Agora deu-se volta às mulheres que também profetizavam falsamente. 9. Práticas manipuladoras. Versículo 18. 1 almofadas nos braços. 2 véus na cabeça. Provável significado. 1 rituais místicos. 2 simbolismos mágicos. 3 aparência de espiritualidade. Era uma espiritualidade teatral e manipuladora. 10. Caçar almas. Versículos 18 e 19. Essas mulheres. 1 usavam o medo. 2 exploravam a fé. 3 recebiam pagamento, comida, grãos. Vendiam falsas promessas e falsas condenações. 11. Inversão moral grave. Versículo 22. Elas. 1 entristeciam o justo. 2 fortaleciam o ímpio. Exatamente o oposto do que Deus faz. 12. Deus intervém. Versículos 20 e 23. Deus promete.
1. Rasgar os véus. 2. Quebrar a manipulação. 3. Libertar o povo. 4. Fazer cessar a mentira. Deus não tolera exploração espiritual. Mensagem central de Ezequiel 13. Deus rejeita toda a espiritualidade que conforta o pecado, usa seu nome para mentir e engana o povo para benefício próprio. Resumo em poucas linhas. Primeiro, falsos profetas falam por si mesmos. Segundo, prometem paz sem arrependimento. Terceiro, constroem ilusões espirituais. Quarto, a crise revela a mentira. Quinto, Deus julga os enganadores. Sexto, Deus protege os enganados. Lições para hoje. 1. Nem toda profecia vem de Deus. 2. Mensagem agradável não é critério de verdade. 3. Deus valoriza arrependimento, não maquiagem espiritual. 4. Espiritualidade que manipula pessoas não vem de Deus. 5. Deus se levanta para defender seu povo. Agora vamos à explicação de Ezequiel 13. É um capítulo muito importante porque mostra um dos maiores problemas espirituais de Israel naquele tempo. Não era só o pecado do povo, eram os líderes religiosos mentindo em nome de Deus. E a ligação com o Novo Testamento. Deus aqui condena dois grupos. 1. Profetas falsos, homens. 2. Profetisas falsas, mulheres. A mensagem central é: falsas mensagens espirituais são tão perigosas quanto a idolatria. Primeiro, os falsos profetas, versículos 1-16. Quem eram eles? Homens que diziam, o Senhor diz. Mas Deus não tinha falado nada. Eles falavam o que o povo queria ouvir, não o que Deus realmente dizia. Como raposas nos desertos, versículo 4. Raposas vivem em ruínas e só pensam em sobreviver. Deus está dizendo, esses profetas não cuidavam do povo, só cuidavam de si mesmos. Eles não protegiam a nação espiritualmente. A metáfora da parede e da argamassa fraca. Essa é a imagem principal do capítulo. O que eles faziam? O povo estava espiritualmente em ruínas. Em vez de chamar ao arrependimento, eles diziam, paz. Vai dar tudo certo. Isso é como? Primeiro, realidade. O muro está rachado, o que os falsos profetas faziam. Eles fingem que está firme. Segundo, realidade. A estrutura está fraca, o que os falsos profetas faziam. Eles passam massa por fora. Terceiro, realidade. O perigo é real, o que os falsos profetas faziam. Eles dizem que não há perigo. Argamassa não temperada igual reboco fraco. A parede parece boa por fora. Mas na primeira tempestade, cai. A tempestade simboliza o juízo de Deus, invasão da Babilônia. Quando Jerusalém caísse, ficaria claro, a mensagem deles era falsa. Juízo contra esses líderes. Deus declara que eles: 1. Não fariam mais parte do povo de Deus. 2. Não estariam nos registros de Israel. 3. Não voltariam para a terra. Ou seja, perderiam sua posição espiritual e seu futuro. Segundo, as falsas profetisas, versículos 17 e 23. Agora Deus fala contra mulheres que praticavam magia, feitiçaria e manipulação espiritual. Costuram almofadas e fazem véus. Isso provavelmente se refere a objetos usados em rituais mágicos, como amuletos ou encantamentos. Deus descreve isso como caçar almas. Ou seja, elas manipulavam espiritualmente as pessoas para ganhar algo em troca. Faziam isso por interesse, por punhados de cevada e pedaços de pão, versículo 19. Elas exploravam o povo por vantagem material. Problema grave. 1. Desanimavam os justos. 2. Encorajavam os ímpios. Elas distorciam completamente a justiça de Deus. Resumo simples. Ezequiel 13 ensina que: primeiro, falar em nome de Deus sem ele ter falado é pecado grave. Segundo, mensagens que só trazem conforto, mas escondem o pecado, são mentiras. Terceiro, líderes espirituais podem enganar e destruir vidas. Quarto, Deus é contra quem usa a fé para manipular pessoas. Quinto, falsa paz é mais perigosa que más notícias verdadeiras. Sexto, a grande frase do capítulo é: dizem, paz,
não havendo paz. Ligações com o Novo Testamento. Esse capítulo tem conexões fortíssimas com os ensinos de Jesus e dos apóstolos. Primeira, falsos profetas. Jesus alertou exatamente sobre isso. Mateus 7,15 Cuidado com os falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Mesma ideia de Ezequiel. Parecem espirituais, mas destroem o povo. Segunda, paz, paz quando não há paz. 1 Tessalonicenses 5,3 Quando disserem paz e segurança, então lhe sobrevirá a repentina destruição. É praticamente a mesma mensagem. Falsa segurança espiritual precede o juízo. Terceira, construir sobre base falsa. A parede com reboco fraco lembra as palavras de Jesus. Mateus 7, 26, 27. O homem que construiu a casa sobre a areia. Veio a tempestade, a casa caiu. Sem arrependimento, a fé é só aparência. Quarta, explorar a fé por dinheiro. As falsas profetisas faziam isso por comida. No Novo Testamento. 2 Pedro 2:1 Três falsos mestres exploram as pessoas com palavras fingidas. 1 Timóteo 6, 5 homens que pensam que a fé é fonte de lucro. Quinta, entristecer o justo e fortalecer o ímpio, versículo 22. Isso é o oposto do Evangelho. O Espírito Santo. 1 Convence o pecador. 2 Conforta o justo. Esses líderes faziam o contrário. Conclusão final. Ezequiel 13 é um alerta sobre falsidade espiritual. A maior tragédia não era só o pecado de Jerusalém, era que havia líderes dizendo que estava tudo bem. Mensagem principal. Primeira, nem toda mensagem religiosa vem de Deus. Segunda, nem todo líder espiritual fala a verdade. Terceira, conforto sem arrependimento é engano. Quarta, Deus julga quem engana o seu povo. Ligação central com o Novo Testamento. Jesus e os apóstolos repetem o mesmo alerta. Cuidado com quem fala em nome de Deus, mas não transmite a verdade de Deus. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo com a gente. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo conteúdos incríveis para você. Compartilhe com seus amigos e familiares. Vai que eles também se interessam e aprendem algo novo. Obrigado por assistir. Nós encontramos no próximo vídeo. Até mais!